Thank you so much for giving this privilege to speak to all of us. Obrigado pelo privilégio que você nos deu de falar com todos vocês aqui hoje. It's my honor to stand before you with the word of God. É uma honra poder estar aqui com vocês e falar da palavra de Deus. And well, if you see that the timetable on the notebook where the name is written, and this name is written of Pastor Daniel. Se você vê aí então no folder que foi dado para vocês, o nome da pessoa que pregaria agora seria o Pastor Daniel. Pastor Daniel could not come this time. O Pastor Daniel não pôde vir para cá. But I bring greetings from him and also from all the churches of Avivamento in India. Mas eu trago saudações da parte do Pastor Daniel e de todas as nossas igrejas de avivamento na Índia. When I'm here, I see so many possibilities. Então, quando eu estou aqui, eu vejo muitas possibilidades. Each person has a possibility in the Lord. Cada de vocês tem uma possibilidade no Senhor. We know that Church of Jesus Christ is in this world from last more than 2,000 years ago. It was planted the first church. E nós sabemos que a primeira igreja de Jesus Cristo foi plantada há mais de 2.000 anos atrás. But I also acknowledge that the experience that you have in planting the church. Mas eu também reconheço a experiência que vocês têm em plantar igrejas. Some have 10 years, some have 20 years, some have 30 years, some have 40 years. Alguns têm 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de experiência. Now you have the strength of doing ministry. Então vocês têm a força de fazer o ministério. You have experience of doing ministry. Então vocês têm a experiência de fazer o ministério. Now what if we put all the experiences and all the strength together? Então como seria se nós colocássemos toda essa experiência e todas as nossas forças juntas? Right now in this hall there is experience of 3,000 years. Agora mesmo aqui nessa sala nós temos a experiência de mais de 3.000 anos. Hallelujah. Aleluia. 3,000 years of experience are sitting together here. São 3.000 anos de experiência sentados juntos aqui. So what we cannot do, we can do everything in the Lord. Então o que nós não podemos fazer? Podemos fazer todas as coisas no Senhor. But when we put our experience and our strength together, we can reach to the nations. Então quando nós colocamos a nossa experiência, as nossas forças juntos, nós podemos alcançar as nações. And this is the time for us to understand that God is a missionary God. Então esse é o tempo para que nós venhamos entender que o nosso Deus é um Deus missionário. Mission started in the heart of God. A missão começa no coração de Deus. If you are a Christian, we are a missionary. Então se você é um cristão, você é um missionário. Who is a missionary? Quem é um The missionário? one who fulfills the mission of God. Aquele que completa a missão de Deus. Now each one of us we are important in fulfilling the mission of God and taking to the nations. Então cada de nós somos importantes para completar a missão de Deus e levá-la às nações. It's not important that what we know, but it is important what is needed. Não é importante apenas aquilo que sabemos, mas sim aquilo que é necessário. Remember the four men, they wanted to take their sick friend to Jesus. Lembra daqueles 4 amigos que eles queriam levar o seu amigo que estava doente até Jesus? And one may be tall. Talvez deles fosse alto. One may be short. Talvez outro baixo. One may know how to run fast. Talvez deles pudesse correr mais. One may be weak in the body. Talvez fosse pouquinho mais fraco. And they all together put this sick man on the mat. Mas todos juntos colocaram esse amigo na maca. And they saw that there is a house is full and Jesus is there. E então eles viram que a casa estava cheia e Jesus estava So they lá. removed the roof and brought this man to Jesus. Então eles removeram o telhado e trouxeram esse homem até Friends, Jesus. what is important for us to not to know that how much we know and what is my strength, but it is important that man on the mat has to go to the Savior. Então não é tão importante aquilo que eu sei ou como eu sei fazer, mas a coisa importante que é o que o homem que está na maca tem que ir até o Salvador. What is important is the man of the mat. Então o importante é o homem que está na maca. What is important is the vision. O que é importante é a visão. Vision is important. A visão é importante. Vision is important. A visão é importante. But to fulfill the vision, we need a plan of action. Mas para que a gente possa completar essa visão, nós precisamos de um plano de ação. If we do the same thing, we will get the same result. Então, se nós fazemos sempre as mesmas coisas, sempre teremos os mesmos resultados. Everything in this world is changing. Todas as coisas nesse mundo têm mudado. Everything in this world is changing. Todas as coisas neste mundo têm mudado. Now, if we want to really reach to the nations, então, se nós realmente queremos alcançar as nações, we need to understand that we need to have the right information to reach to the nations. Então nós temos que entender que se quisermos alcançar as nações, precisamos das informações corretas para chegar lá. Now in this world there is 33% of Christians. Então nesse mundo nós temos 33%
96% de cristãos. In the total population of the world, Na população total do mundo, 24% are Islam 24% são muçulmanos and 15% are Hinduism. e 15% são hindus. But a survey says like this. Mas In the survey, a study says like this. um estudo diz dessa A maneira, research says like this. uma pesquisa diz dessa forma, In 2050, que em 2050 Islam will be the biggest religion. que a religião muçulmana vai ser a maior de todo mundo. You see what is happening in the Europe. Vê o que está acontecendo na Europa. Everywhere the Islam is growing. Em todos os lugares o islamismo está crescendo. I have so many friends, even from India, and they are working for it, and they know that they're going to be a superpower. Eu tenho muitos amigos até na Índia e eles sabem do seu crescimento e sabem que eles serão um grande poder em breve. But in 33% of the population in the world, Mas em 33% da população de todo o mundo, which are called que Christians, são chamados de the cristãos, first is United States of America. They have the more Christians, o primeiro país então é os Estados Unidos da América. and second is Brazil, Segundo o Brasil, and third is Mexico. o terceiro o México. Now you can think that how much responsibility that you as Brazil, we as Avivamento, we have to take the gospel to the nations. Então nós temos que entender a responsabilidade que nós temos como brasileiros e como avivamento bíblico de levar o evangelho às nações. Now when I live in India, there is a state called Jharkhand where I live. No lugar onde eu vivo, na Índia, tem um estado chamado Jharkhand. We have 201 different type of people group. Nós temos mais de 201 tipos de etnias diferentes ali. India has over 4,000 people group. A Índia tem mais de 4.000 tipos de etnias They speak diferentes. 1,651 different Eles dialects. falam mais de 1.651 dialetos. In my state, there are 201 types of different group of the people. Então só no meu estado tem 201 tipos de grupo de pessoas diferentes. So people are so different. Então as pessoas são muito diferentes. But what they need Jesus. Mas aquilo que eles precisam de They Jesus. need salvation. Eles precisam da salvação. And it is people that we who have the more population, who have the revival, who are coming together in Avivamento. It is our responsibility to take the gospel to them. Então, como avivamento bíblico, como uma nação abençoada, nós temos a responsabilidade de levar o evangelho até essas pessoas. Friends, the vision is so important. Então, a visão é muito importante, But the right plan of action is more important also. mas também o plano de ação é muito importante. When I read the gospel, when I read in the Bible, Então, quando eu leio a Bíblia, in Ephesians chapter 2 verse 20 it says, em Efésios 2:20, church is built in the foundation of prophets and apostles. que o fundamento da igreja é dos apóstolos e dos profetas. Prophets and apostles. Profetas e apóstolos. And many times we are always thinking about the apostles. E muitas vezes nós pensamos apenas sobre os apóstolos. And we forget the foundation of the prophet, which is very necessary. E esquecemos dos fundamentos dos profetas também, que é muito necessário. So sometimes we need a prophecy in our life to fulfill the vision of God. Então, muitas vezes nós precisamos de uma profecia de Deus para que nós possamos complementar então a obra que Deus tem em nossa In vida. Matthew chapter 10 verse 41 it says, Em Mateus 10:41 diz if you receive a prophet in the name of a que prophet, se você recebe um profeta na qualidade de profeta, you have a reward of a prophet. você tem um galardão de If you profeta. receive a righteous man in the name of a righteous Se man, você recebe um justo na qualidade de justo, you have a reward of a righteous man. você tem um galardão de justo. I stand here with the word of God Então eu estou aqui hoje com a palavra de Deus, as a prophet of God como um profeta de Deus, to bring some insights from the word of God para trazer algumas revelações da that we palavra. are living in a time of a prophecy. E nós estamos vivendo em um tempo profético. So many things which are written about in the Bible which are fulfilling in our time. Muitas coisas daquilo que está escrito na Bíblia têm sido realizadas agora no nosso tempo, nos This nossos is dias. a totally prophetic era for the church, my friend. Nós estamos numa era completamente profética para a igreja agora. That's why I say we need a foundation of the apostles and foundations of the Por prophets. isso nós precisamos dos fundamentos dos profetas e fundamentos dos apóstolos. Now it is important for us to understand that we have to reach to the nations. Então é muito importante que nós devemos entender que nós devemos alcançar as nações. Now the mission started, as I said, in the heart of God. Então, como eu disse, a missão começa no coração de Deus. Now who is a missionary? Então, quem é um missionário? Anybody who wants to
fulfill the mission of God. Todos aqueles que querem completar a missão de Deus. If you are fulfilling the mission of God, you are a missionary. Então, se você completa a missão de Deus, você é um missionário. Now, sometime when we come to Brazil from India, Então, quando nós viemos pro Brasil da Índia, and this is missionary. as pessoas vêm e falam, ah, são missionários. Well, this is missionary, very good. Eles são missionários, que legal. We have a title of a missionary. Nós temos o título de missionário. But if you are carrying the heart of God, you are a missionary. Mas se você carrega o coração de Deus, você é um missionário. And it is important for us to understand that we need to teach our church that mission of God is important. Então nós temos que entender isso, o quão importante é que nós venhamos ensinar as nossas igrejas que nosso Deus é um Deus missionário. A missão é muito importante. If you see the first century, how church grew so Se fast. você vê no primeiro século como que a igreja cresceu tão rapidamente. As Pastor Onesimus, he was preaching that in 2 years that everyone could hear the gospel in Asia. Como o pastor Onésimo disse que em 2 anos todos puderam ouvir o evangelho na Ásia. Why it was happening there? Como que isso aconteceu lá então? Because there was a movement was going on among Christians. Porque tinha um movimento que estava acontecendo entre os cristãos. There was a movement going on among the Christians. Tinha um movimento acontecendo entre os That cristãos. everyone found it is important to carry the gospel. Que todos entenderam que era importante carregar o There evangelho. was a priesthood of all the believers. Todos exerciam seu sacerdócio. All the believers were called priests. Todos os crentes eram sacerdotes. And we also preach that priesthood of the believers. E também nós cremos que todos os crentes são sacerdotes. But many times we don't believe it. Mas muitas vezes nós não acreditamos nisso. And we don't allow the believers to do the works of the priest. E nós não deixamos, não permitimos então que um cristão venha fazer o trabalho de um sacerdote. But in the first century, Mas no primeiro when século, Peter preached, quando Pedro pregou, 3,000 people they were accepted Christ. 3.000 pessoas então aceitaram a Do you Jesus. think that Peter is baptizing everybody? Você pensa que Pedro foi quem batizou todos eles? No, it is everyone could play the role of everyone. Não, todos poderiam fazer a mesma coisa. And that is what the movement is all about. E isso então é que o movimento significa. That everybody said that this is very important for me to tell my salvation story to the people. Que todos entenderam a importância de falar da fé dele, da história de salvação que eles tinham. When I see somebody in this world now, Então quando eu vejo pessoas nesse mundo, when I go to the street of India, quando eu vou nas ruas da Índia, I find only 2 kind of person. eu vejo apenas 2 tipos de pessoas. One who has accepted Christ, Um é o tipo que aceitou Jesus, and one who is lost. e o segundo é o que está perdido. One who is saved, Um que é salvo and one who is e lost. outro que é perdido. The one who is saved, they needs training, Então aquele que é salvo, ele precisa de treinamento, so that they can tell their salvation story to the people, those who are lost. para que eles possam contar o seu testemunho de salvação para aqueles que estão perdidos. And the one who is lost E aquele que está perdido needs the gospel. precisa do evangelho. Friends, it is too simple. É muito simples, That in our church, people are ready to talk about many things. porque na nossa igreja as pessoas estão prontas para falar sobre muitas coisas. We talk about the football, Nós falamos sobre futebol, we talk about the movies, nós falamos sobre we filmes, talk about everything. nós falamos sobre tudo. But when it comes to tell our salvation story, Mas quando vem para contar o nosso testemunho de many salvação, times our mouth is shut. muitas vezes a nossa boca se cala. It's too simple. É muito simples. One is lost, one is saved. Um é perdido e o outro é salvo. Lost needs salvation, Então o que está perdido Nós precisa de precisamos salvação, gospel. precisa do evangelho, and those who are saved needs a training. e aqueles que estão salvos precisam ser treinados. In the gospel, 3 things were lost. Então no evangelho, nos evangelhos dizem que 3 coisas foram perdidas. Son is lost, O filho foi perdido, and the sheep is lost, a ovelha foi perdida and the coin is lost. e também a dracma foi Son perdida. and the sheep, they are lost outside the house. O filho e a ovelha foram perdidos fora da casa. Son and the sheep, they are lost outside the house. Então o filho e a ovelha foram perdidos fora da casa. But the coin was lost inside the house. Mas a moeda foi perdida dentro de casa. It's sorry to say many people are lost within our church. Me desculpa dizer, mas muitas pessoas estão perdidas mesmo dentro da igreja. It's time for us to look back. Então é tempo para que nós venhamos olhar para trás, Look to our church. olhar para nossas Look to igrejas, the person who is sitting on the last bench. olhar para a pessoa que está sentando lá na última And cadeira see that this person is coming to the church. e ver se essa pessoa está vindo para a igreja But mesmo. is he really near to the Lord? Mas ele está próximo do Senhor, Is he not lost? ele não está Is perdido. it not our responsibility to revive them? Não é a nossa responsabilidade de avivá-los. Friends, commercial survey, commercial word says like this. Vamos ver, a palavra diz assim. Commercial word says like this. A palavra diz assim: Levar a câmera. If you make phone call to 100 people, se você ligar para 1000 pessoas, I know that there are many companies they give you phone call
Eu sei que tem muitas companhias que te ligam diariamente. Some are from the bank, some are from the insurance. Alguns são seguros, outros de banco. Some are from different companies. They ask you to buy the product. Então muitas companhias te ligam e oferecem produtos para você. Even you have not given your phone number. Mesmo que você não deu o seu número de But they telefone buy para your eles. phone number from somewhere Mas eles compram o seu número de algum and they lugar make phone call to you. e eles ligam para você. The commercial world says like this. Então o mundo comercial diz assim: It says like this that if they call to 100 people, se eles ligarem para 100 pessoas then 4 persons buy their product. e 4 pessoas comprarem seu produto, If they call to 100 people, se eles ligarem para 100 pessoas, 4 persons are buying the product. 4 pessoas comprarão seu produto. And that's why they keep calling you. Então é por isso que eles continuam te So ligando. 100 call, 4 persons is buying the product. Então são 100 ligações, 4 produtos vendidos. But the evangelical survey says like that. Mas o evangelho diz assim: If you share the gospel to 100 people, e se você então compartilhar o evangelho com 100 pessoas, to 100 people, com 100 pessoas, 8 persons will accept Christ. 8 pessoas vão aceitar Jesus. Hallelujah. Aleluia. And because our product is better, Porque o nosso produto é o melhor produto. and that gives the life for eternity. Porque ele dá a vida eterna. So as a pastor, Então, como pastor, if I need 8 new people in my church eu preciso de 8 novas pessoas na minha igreja in the month of November, no mês de novembro. so I need to share 100 people with the gospel. Eu tenho que compartilhar o evangelho com 100 pessoas. But is it possible for me to go to share 100 people? Mas é possível para que eu vá e fale com 100 pessoas? No, it is not possible for me to go one to one. Não, não é possível que eu vá de um a um e fale com eles. And that's why we need movement. Então é por isso que nós precisamos de um movimento. That's why we need disciple-making movement. Por isso que nós precisamos de um movimento de That's discipulado. why we need church planting movement. Por isso que nós precisamos de um movimento de plantar igrejas. I'm not talking about one church, my friend. Eu não estou falando sobre uma igreja. I'm not talking about plant one church somewhere. Eu não estou falando sobre plantar uma igreja em In the determinado first local. century, what happened that every believer was trained to tell their gospel, the salvation story to the people. O que acontece é que no primeiro século todos os cristãos eles foram treinados para contar o seu testemunho de salvação para as pessoas. And after some E time, depois de um tempo, after the apostolic fathers, quando os pais dos when apóstolos, the church fathers came, quando os pais das igrejas there were vieram, some stars that came, the superstars. começaram a vir então os estrelas, aqueles que são superstars. Only the superstars could preach. Então somente os estrelas poderiam Only pregar. the superstars could be on the platform. Apenas os estrelas poderiam estar na And plataforma. it became so formalizing. E começou a ser muito formal. After that, the church became so institutional. E depois então se tornou muito It institucional. became so institutional. Se tornou institucional. So we are not talking about movement anymore. Nós não estamos falando mais sobre um movimento então. We are not talking about the priesthood of the believers Nós anymore. não falamos mais sobre o sacerdócio dos cristãos, We are not mais. talking about that investing in the gospel anymore as before. Nós não falamos mais sobre investir no evangelho como falávamos antes. If you see the history of Avivamento Church, E se você vê a história do avivamento da in igreja, first few years it grew so fast. nos primeiros anos a igreja cresceu muito. Its first few years it was making so much impact. Nos primeiros anos ela fez muito impacto. But in that time they had so much limitations. Mas no tempo que eles tinham muitas limitações. But Até. now we have everything. Mas agora nós temos tudo. We have all the resources. Temos tudo que nós We precisamos. have all the Recursos. media. Nós temos a We mídia. have everything that what we need. Temos tudo aquilo que nós But many precisamos. times that we feel that we are stagnant. Mas muitas vezes nós vemos que estamos estagnados. We are not growing as we grew earlier. Nós não crescemos como crescíamos antigamente. Friends, we need to come back to the movement. Então nós temos que retornar ao movimento. We need to come back to carry the heart of a missionary. Nós temos que voltar para carregar o coração missionário. Missionary is your hand and your leg and your mouth. O missionário, ele é a sua mão, a sua perna, a sua boca. Missionary is not something the subordinate or something that other second level. O missionário, ele não é uma pessoa de um level mais baixo que o seu, de um nível mais baixo que o seu. What you cannot do, missionary goes and do. Aquilo que você não pode fazer, o missionário vai e faz por What I você. cannot do, I send the missionary. Aquilo que eu não posso fazer, eu envio o I missionário. was living in south of India. Eu vivia no sul da Índia. There's a place called Goa. Tem um lugar chamado It's a Goa. wonderful place. É um lugar maravilhoso. It's like maybe Rio de Janeiro. É como se fosse o Rio de Janeiro And da there is Índia. a Portugal colony there. E tem uma colônia portuguesa People lá. speak Portuguese there. As pessoas falam português So I lá. was very comfortable. Então eu estava muito I confortável was nesse lugar. working in one organization. Eu trabalhava em uma organização. And in that organization, I was the highest paid in that organization. Eu era a pessoa que tinha o melhor salário nessa organização. And when I got married to a Brazilian, Então quando eu me casei com uma and brasileira she speaks e Portuguese, ela fala and português, I thought
to stay in Goa. Então eu pensei assim, essa é a vontade perfeita de Deus que nós venhamos ficar aqui em Goa. Because people speak here Portuguese. Porque as pessoas falam português, My wife speaks a minha Portuguese. esposa fala português, And it's a wonderful place. e é um lugar maravilhoso. And everywhere people come, from everywhere people come there. E as pessoas de todos os lugares vêm até aqui. And I was working as a director of the seminary. Eu trabalhava como diretor de um seminário, And one day, as the graduation time was there, e um dia então, quando estava tendo uma formatura, I was sitting on the stage, eu estava sentado lá no and God palco, spoke to me. e Deus falou comigo, It is your time to go as a missionary. é o seu tempo, chegou sua hora de ir como missionário. Go to a missionary. Vá como missionário. Go as a missionary. Vá como And missionário. start planting the E church. comece a plantar a igreja. And I told to God, I'm sending a lot of missionaries. E eu falei, Deus, mas eu estou mandando um monte de missionário aqui. I'm sending, I can give some money. Eu posso dar dinheiro. I'm sending so many Eu missionaries. estou mandando muitos missionários. It's not possible for me. Não é possível que eu vá. Because God, I know this is very hard for me. Porque, Deus, eu sei o quão difícil é para mim. And where I have to go? E aonde que eu vou? The, Deus de ir? the place is known as cemetery of missionaries. Um lugar que é conhecido como cemitério de So missionários. leaving Goa and going to a place which is known as cemetery of missionaries. Então, deixar Goa ir para um lugar conhecido como cemitério de I missionários. said, God, it is not for me. Eu falei, não, Deus, não é para mim, But não. the Holy Spirit told me, Mas o Espírito Santo me disse, no mind can understand, mente nenhuma pode no entender. eyes have seen Nenhum olho viu. what I can do through your life. Aquilo que eu posso fazer através da sua vida. Friends, when I was giving a sermon, when I started giving my report, Então, quando eu comecei a falar com as pessoas, and fazendo the, o discurso, and the last line I said, e na última linha eu disse, today I graduate. hoje eu também estou graduando, And everybody was surprised. e todo mundo ficou olhando, The organization was surprised. todo mundo ficou impressionado, They could not understand. eles não entenderam. You have a nice apartment. Você tem um bom apartamento aqui, Oh, you are paid very good. você tem um ótimo You salário, live in a very good place. você vive em um lugar maravilhoso, You have a very nice car. você tem um ótimo carro, But you are going as a missionary. e agora você está indo como um missionário. And me and my wife, we decided to go as a missionary. Então eu e minha esposa decidimos ir como missionários, As Avivamento missionary. como um missionário do avivamento. As Avivamento Como missionary. missionário do As avivamento. Avivamento Como missionary. missionário do avivamento. Your part. Como parte de vocês. Your part. Como parte de We vocês. decided to go there. Nós decidimos ir. In 9 years. Em 9 anos. 9 years passed. 9 anos se passaram. Now there is a law from the government. Agora tem uma lei do governo. It's only in the 7 states of India. Está em apenas 7 estados da Índia. That is called anti-conversion bill. Que é uma lei anticonversão. If you share the gospel with somebody Então se você compartilha o evangelho com and alguém that person accepts e Christ, essa pessoa aceitar Jesus, you will be put into the prison. você será preso. In last 3 months, my friend, Nos últimos 3 meses, you can find in internet. você pode ver na In internet, 3 months, that more than 50 people are put in the jail em 3 meses, mais de 50 pessoas já foram presas. just because of the gospel. Apenas por causa do We evangelho. came in this place. Nós viemos para este lugar. It's very different. É um lugar muito diferente. People speak different As languages. pessoas falam línguas diferentes. Now they are so different. São pessoas diferentes. We didn't know what to do. Nós não sabíamos o que fazer We didn't então. know how to start. Nós não sabíamos de onde God começar. asked me, what do you have? E Deus falou, o que você tem? I said, I can speak English. Eu falei, Deus, eu posso falar inglês. I started teaching in English school there. Então eu comecei a ensinar em uma escola de inglês. And we started getting connected with the people. Nós começamos a se conectar com pessoas. To cut the story short, Para resumir a história, in 9 years, em 9 anos, 24 congregations planted. 24 congregações foram plantadas lá. In 9 years, 9 anos, 24 congregações. Todas juntas são 2.000 pessoas. in a place which is known as cemetery of Em missionaries. um lugar conhecido como cemitério de In missionários. a place where persecution is Em there. um lugar onde a perseguição está lá. In a place where if you share the gospel, you will put to the jail. Em um lugar onde você compartilhar do evangelho, você vai ser colocado na prisão. As a missionary, Como missionário, and as a pastor, como pastor. I have to work for the social transformation. Eu tenho que trabalhar para a transformação social. I have to work for the spiritual Eu tenho transformation. que trabalhar para o transformar do espírito. I have to work for the development of the women. Eu tenho que trabalhar para o desenvolvimento humano. We have to work so many different things Nós there. temos que trabalhar muitas coisas And diferentes it was ali. so wonderful when Pastor Misal and Pastor Onesma, they came there. Foi muito bom quando o pastor Misael e o pastor Onésimo estiveram lá Many conosco. of our congregation, my friend, Muitas das nossas congregações, many of our congregation, muitos de nossas congregações, many times they face the persecution. eles enfrentam a perseguição. What kind of persecution? Que tipo de perseguição? For example, if somebody accepted Christ in a village, Por exemplo, se alguém aceita Jesus Outro no rádio. the vilarejo, person
water from the same well. A pessoa ela não pode tirar a água do poço mais. Their electricity will be cut. Eles vão cortar sua The eletricidade. children will not be admitted in the school. Os seus filhos não vão poder fazer matrícula na escola And mais. there will be a lot of problems. Eles terão muitos Even problemas. if they have money, Mesmo se eles tiverem dinheiro. they cannot buy beleza, food então. from the Valeu same pelo village. vídeo. Eles não podem comprar comida nos mercados ali. Many times they have to leave the village. Muitas vezes tem que deixar esse Children have vilarejo. to travel for 7 to 8 kilometers to get one bucket of water. As mulheres elas têm que viajar 8 quilômetros para pegar um balde d'água. Because they are not allowed to take the water from the same Porque village. eles não podem pegar mais água daquele vilarejo. It's a different. É diferente. When you think about Brazil, Quando você pensa sobre o Brasil, I think church is a very comforting place. eu entendo que a igreja é um lugar muito confortável. It's a very comforting place. É um lugar confortável. That it is in a place that the blessing of God is there. É um lugar onde a bênção de Deus está ali. But many times, I'm sorry to say this, Mas muitas vezes, vocês me desculpem por falar isso. accept me as a prophet. Me aceite como um It profeta. says as the priest in the Old Testament. Como diz que o sacerdote no Antigo Testamento. The word of God said, A Bíblia diz. now you have lot of fats. Agora você tem muitas coisas, muitas You gorduras. are becoming fat. Você está se tornando gordo. It is time to carry the heart of God. É o tempo de carregar o coração de It Deus. is time to do something new. É tempo de fazer coisas When novas. was the last time your church did something new for the Lord? Qual que foi a última vez que a sua igreja fez algo novo para o When was the Senhor? last time as a missionary you did something new for the Lord? Qual foi a última vez que você como um missionário fez algo novo para When Deus? was the last time really you cried, God, give me Africa? Qual foi a última vez que você realmente chorou e falou, Deus me dá God, África? I want to reach the nation. Deus, eu quero alcançar as nações. Give me heart, Lord. Me dá o coração, Let Deus. your heart be broken with the things that breaks the heart of Para God. que o meu coração seja quebrantado com aquilo que quebranta o teu Let coração. me tell you, my friend, Deixa eu dizer algo a you vocês. and I, we don't have any right to listen to the gospel 2 times. Você e eu não temos o direito de ouvir o evangelho 2 vezes. You don't have any right to listen to the gospel 2 times. Você não tem o direito de ouvir o evangelho 2 vezes. Because many in this world, they have not listened to the gospel 1 time. Porque muitas pessoas desse mundo não ouviram nem sequer uma vez Your ainda. heart be broken, listen. Então que o seu coração seja quebrantado. Many in this world are waiting that somebody will come and tell me about God. Muitas pessoas desse mundo estão aguardando, esperando alguém que vai e fale sobre Deus. Vision is important. A visão é importante, Plan of action is also mas important. o plano de ação também é muito importante. Water always falls from top to down. A água sempre cai de cima para I've baixo. never seen water from down to top. Eu nunca vi a água vindo de baixo para If cima. you, pastor, if we are excited about mission, Então, se nós pastores estivermos empolgados sobre missões, if we carry the heart of the se mission, nós carregarmos o coração the missionário, same heart will flow in every single member of the church. o mesmo coração vai fluir sobre todos os membros da nossa And igreja. that will be so wonderful. Isso vai ser maravilhoso. I told that we have experience of more than 3,000 years in the Eu ministry. disse para vocês que nós temos experiência de mais de 3.000 anos aqui todos juntos. What we cannot do? O que nós não podemos We fazer have então? resources. Nós temos recursos, We have nós experience. temos We experiência, have nós education. temos educação, We have everything that God has given to nós us. temos tudo aquilo que Deus já nos If deu. we put our heart together, my Mas se friend, nós colocarmos nossos corações there is unidos, nothing impossible that we cannot do in this world. não terá nada impossível que nós não possamos fazer nesse This is the mundo. time to see the man or the man. Esse é o tempo de ver o homem da maca. Some are going fast. Alguns vão mais Some are rápido, going very alguns slow. vai mais devagar. Your strength is not A important. sua força não é importante. Important is this person has to go to the Savior. Importante é que essa pessoa vá até o Salvador. Important is this person needs the healing. Importante é que essa pessoa precisa da cura. Important is India has to be saved. Importante é que a Índia tem que ser salva. Important is Africa has to be saved. Importante é que a África tem que ser China salva. has to be saved. China tem que ser salva. We put ourselves together, this thing will happen. Então quando nós nos unirmos, isso vai acontecer. Mission is started in the heart of God. Missão começa no coração de Deus. If you carry the heart of God, Se você carrega o coração de Deus, you will be a missionary. você vai ser um You missionário. will be a missionary. Você vai ser um You can missionário. be a pastor, Você pode ser pastor, but still carry the heart of a mission. mas e carregar um coração de missionário. But it is very sad. Mas é muito triste. I'm sorry, but let me say this again. Me desculpe, mas eu tenho que falar isso novamente. When I come to Brazil, Quando eu venho para o Brasil, when I come to Brazil, quando eu venho para o Brasil, oh, they said, oh, wonderful missionary. eles falam, oh, que missionário I saw your maravilhoso. video. Eu vi seu vídeo, I hear about you guys. eu ouvi sobre vocês. It's so good. Que legal, que Wonderful. maravilhoso, Wonderful. maravilhoso. Brazilians are very emotional. Os brasileiros são muito emocionais, emotivos. They hug you. Eles te abraçam, They cry with you. eles choram com você. But we
go back, Mas quando nós vamos embora, no email. não chega nenhum e-mail, não chega nenhuma ligação. Nós somos parte de vocês. Nós somos parte de vocês. Nós somos parte de vocês. We are your part. Nós somos parte de We vocês. are in the front line. Nós estamos na linha de frente. We are in the front line. Nós estamos na linha de frente. We are working together. Nós estamos trabalhando juntos. We are working together. Nós estamos trabalhando juntos. And I want to encourage you. E eu quero te encorajar. I want to encourage you. Eu quero te encorajar. Start making disciples who will go as a missionary. Comece a fazer discípulos que irão como missionários. When you see the Bible, Quando você vê a Bíblia, wherever Paul went, quando Paulo foi, wherever disciples went, quando os discípulos now foram, all these people, they never call them Christians. nenhum deles chamavam eles de cristãos. They never call them Eles Christians. não chamavam eles de cristãos, But they were calling that we are the disciples of Jesus mas Christ. eles se chamavam de discípulos de Jesus. But in the world, in the place called Antioch, Mas no lugar chamado Antioquia, people told that you are Christians. as pessoas falaram, vocês são They cristãos. never tell we are Christians. Eles nunca falaram, não People disseram told that que you are Christians. as pessoas disseram que eles Why you are eram cristãos. Christian? Por que você é um Because cristão? you think like Christ. Porque você pensa como You Cristo. have passion like Você Christ. tem paixão como Your Cristo. heart is of O Christ. seu coração é o coração de Cristo. And whatever you do like Christ. Seja aquilo que você fizer, você faz como Cristo. And that's why you are Christian. Então por isso que você é um The cristão. disciples, they never said we are Christians. Os discípulos nunca falaram, nós somos cristãos. When the disciples, they were preaching, Quando os discípulos estavam pregando, the Bible says, a Bíblia diz people were que surprised. as pessoas ficavam They were maravilhadas. amazed. Elas ficavam They were maravilhadas. saying, how can these not educated people, they can preach like this? in Elas the world?" falavam como essas pessoas que são sem educação, elas podem pregar dessa forma. My Bible A says, minha Bíblia diz, then they remember, então eles se then lembraram. they remember Então eles se lembraram that they were with Jesus que eles Christ. estavam com Jesus They Cristo. were with Jesus Que eles Christ. andaram com Jesus When Cristo. was the last time people saw you with Jesus Christ? Qual foi a última vez que as pessoas te viram com When was Jesus? the last time people saw your heart, the heart of God? Qual foi a última vez que as pessoas viram o seu coração como o coração de Deus? Water always falls from top to bottom. A água sempre vai cair de cima para baixo. If you carry the heart of God, Então se você carrega o coração if de there is Deus a prayer, e tem uma oração, if there is a passion e in tem your uma paixão, everything will fall down. tudo então vai vir de cima para baixo. And that will cover the whole congregation. Isso vai cobrir toda a congregação. Então, Shall we all stand? vamos todos ficar de pé, por We're going favor. to read the word of God. Vamos ler a palavra. Let me start by preaching. Deixa eu começar a pregar agora. Let me start it. Vou começar a pregar agora. Hallelujah. Come to Isaiah chapter 54. Abre comigo em Isaías 54, por favor. Now I know that I have little time, Eu sei que o meu tempo é pequeno, é curto, but if I don't speak this, mas se eu não falar isso para vocês, now this is the message that God has given to me. essa é a mensagem que Deus me deu. Isaiah chapter 54. Isaías 54. We are going to read this word. Nós vamos ler essa palavra. Now this is a prophetic word. Essa é uma palavra profética. Now this is a prophetic É word. uma palavra profética. Now everybody understand this. Todos entendam isso então. This is the word of prophet. É a palavra de um profeta. The Bible says whatever you say, that will be established. A Bíblia diz que é tudo aquilo que nós declararmos, então será estabelecido. And I declare and decree this morning that everything what we are listening, it will be rooted and it will be established in our heart. Então eu declaro e decreto que tudo aquilo que nós vamos ouvir essa manhã vai criar raízes em nossos corações. We're going to read in Isaiah chapter 54 verse 1 to verse 5. Então nós vamos ler Isaías 54 do 1 ao 5. And we are going to read together. E nós vamos ler juntos, And with the loudest voice that you can read. com a voz mais alta que você conseguir. As if this is your prayer. Como se fosse a sua As oração. if this is going to happen. Como que isso vai acontecer. As if you know it for sure that everything written is true. Como que você tem a certeza no seu coração de que tudo aquilo que está escrito é verdade. And this message God gave to me for Avivamento. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para o avivamento. For our church. Para a nossa igreja, For the leaders. para os líderes, For the para os pastors. pastores, For the os missionaries. missionários. This is for all of us. Então é para todos nós. Let's read verse 1 to verse 5 together. Vamos ler do verso 1 ao 5 juntos. 1, 2, 3, start. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Rompe em cântico, exclama com alegria. Tu que não tiveste dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada. Diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para
terra. He is called the God of all earth. Ele é chamado do Deus de toda a terra. Many times we live and we think our limitations. Muitas vezes nós vivemos e pensamos só sobre as nossas As limitações. a pastor, as a leader, we think that we have so much limitation. Como pastor, como líder, nós vemos muitas limitações em nós. A friend of us in Brazil, they took us for 2 days vacation. Amigo nosso nos levou para tirar férias de 2 dias aqui no Brasil. But I said, no, I can stay only 1 day for vacation. E eu falei para ele, não, eu posso ficar com você só por um dia. Because Saturday I have to preach in Pastor Arlindo Church. Porque no sábado eu tenho que estar lá na igreja do pastor Arlindo. And this friend's mother told my friend, Então a mãe desse meu amigo disse a ele, she told like this, ela disse assim, oh, let the missionaries stay with us for 1 more day. fala para o missionário ficar com a gente mais um dia. We have a very wonderful place in the beachside. Nós temos aqui, então, nós colocamos um hotel aqui muito legal, perto da praia. It's a nice place. É um lugar ótimo. Let them stay 1 more day. Fala para eles ficarem mais um dia. Why if you give them some money, will they stay here? Será que se você não der para eles algum dinheiro, eles vão ficar aqui mais um dia com a gente? E eu pensei, o quê? I was not upset with her, Eu não fiquei triste com ela, but I was upset of the general conception of the people. mas eu fiquei triste com o conceito geral que as pessoas têm. Missionary doesn't come for money. O missionário não vem pelo dinheiro. Missionary do the things, go to the place where you don't go. O missionário faz as coisas e vai a lugares que você não vai. Missionary do the things where we cannot do. O missionário faz aquilo que nós não podemos fazer. Missionary go to and experience the challenges that where many cannot do. Os missionários, eles vão e eles enfrentam desafios que muitos não podem fazer. My father, he was a Hindu man, O meu pai era um homem hindu. and he was very rich. Ele era muito rico. He was having a business of gold, Ele trabalhava, ele tinha negócios de ouro. and he has a big temple in his place. Ele tinha um templo muito grande na Still sua in terra. his house, a big temple. No seu terreno ele tinha um templo muito grande. When he accepted Christ, Quando ele aceitou Jesus, he was knocked out from home. ele foi chutado para fora de casa. We lived like a poor, E vivemos uma vida pobre. and I always was angry with E Jesus sempre então eu tinha raiva de Jesus no because coração. Jesus made us poor. Porque Jesus me fez pobre. We were very angry. We were very rich. Nós éramos muito ricos. We were having the business of gold. Nós éramos comerciantes de ouro. Still, my uncle and everybody, they have the same business. Os meus tios, eles ainda trabalham com isso. They are Hindus. Eles são hindus. They used to mock at us, come back. Eles zombavam e falavam, volta, Come volta. back to Hinduism. Volta para o hinduísmo. What your Jesus has done to you. Olha o que seu Jesus fez com What você. your God has done to Olha you. o que seu Deus fez com você. They would laugh at us always. Eles riam da nossa cara sempre. And I was very upset with my father. Então eu era muito triste, muito chateado com meu pai. They said to my father, Eles falaram para o meu pai, look your children. olha para os seus Look filhos. the house you are staying. Olha a casa que vocês You are vivem. staying on the roadside. Você vive no meio da rua. Friends, when I was 9-year-old, first time I saw the electricity. Quando eu tinha 9 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi luz elétrica. When I was in class 10th, first time I had a new trouser. Quando eu estava no 10º ano, foi a primeira vez que eu tive a minha primeira calça. I was very upset with God. Então eu era muito chateado com I Deus. told to my father, Eu disse para o meu I pai, will do everything, eu farei tudo, but I will not serve this mas Jesus eu não vou servir esse Jesus, because he made us poor. porque ele nos fez pobre. People laugh at us. As pessoas riem de They nós, mock us as pessoas zombam de nós, because we accepted porque Jesus. nós aceitamos a Jesus. My father said, Meu pai disse, as for me mas eu and my e family, minha família, we will serve the nós Lord. serviremos ao As Senhor. for me Mas eu and my e minha family, família, we will serve the nós Lord. serviremos ao Senhor. If I lift Bible in my life, Porque se eu erguei essa palavra na minha vida, the Bible has enough promise to lift me a up. palavra tem promessas o suficiente para me Bible erguer na has vida. enough promise to lift me A up. Bíblia tem promessas o suficiente para me erguer nessa And as vida. Paul said, I am not ashamed of the E gospel. como Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. I am not ashamed of the Eu gospel. não me envergonho do Evangelho. Because this is the power of God. Porque esse é o poder de Deus. Many times we think about the limitations. Muitas vezes pensamos sobre as limitações. Think about the limitations. Você pensa sobre suas If you limitações. are wearing clothes, Se você está num tempo de you have crescimento food, e você tem então comida, and you have house, você tem you casa, are better than 60% people of the world. você já está melhor do que 60% da maioria das pessoas desse You are mundo. better than 60% people of the Você world. está melhor do que 60% das pessoas deste Because mundo. many of them, they don't have house. Porque muitos deles não têm casa, They don't have food. eles não têm They comida, don't have clothes to wear. eles não têm roupa para vestir, They don't have anything. eles não têm nada. So stop thinking about the limitations. Então para de pensar sobre as suas limitações. Start taking the risk in our life. Então começa a assumir riscos em sua vida. When was the last time you take risk in the ministry? Qual foi a última vez que você assumiu um risco no seu When ministério? was the last time you
Esse é o tempo de cantar uma nova canção. If you see book of Isaiah, E se você vê o livro de Isaías, if you see the book of se Isaiah, você vê o livro de we have Isaías, 66 nós chapters. temos 66 It's capítulos. like a complete Bible. É como se fosse uma Bíblia completa. First 1 chapter to 39 chapter. Do verso 1 ao 39. Chapter 1 to chapter 39. Do 1 ao 39. It's like Old Testament. Como o Antigo It talks Testamento. about judgment of God. Fala sobre o julgamento de It talks Deus. about punishment of Fala God. sobre a punição de It talks Deus. about the wrath of God. Fala sobre a ira de Deus. But 27 chapter, Mas depois 27 capítulos. like a New Testament, Como o Novo it Testamento. talks about hope. Fala sobre esperança. It talks about the grace of Fala God. sobre a graça. It talks about the supernatural act of God, my Fala friend. sobre o ato sobrenatural de Deus. The Israel, the people of Judah, they were in a terrible condition. Então o pessoal de Israel, eles estavam numa situação terrível. But prophetically, the word of prophecy came to them. Mas a palavra profética veio até They eles. were Então not growing. eles não estavam They were very crescendo. stagnant. Eles estavam The word estagnados. of God came to E them. a palavra de Deus veio a Oh, eles. sing a new song. Cante uma nova canção. This is a prophetic era for you. Essa é uma era profética This para is você. the prophetic era for avivamento É biblical. uma era profética para o avivamento bíblico. Sing a new song. Cante uma nova This is canção. the time not to see our pain, but sing a new song. Esse não é o tempo de olhar para suas dores, mas de cantar uma nova canção. Take some risk in the life. Assuma alguns riscos Take em sua some vida. risk in the ministry. Assuma alguns riscos no seu Do ministério. not look to the limitations. Não olhe para as limitações. Of course, we know that you are not, maybe you're thinking you are not growing. É claro, às vezes nós pensamos que não estamos crescendo. Maybe thinking nothing is happening. Nós pensamos que nada está You acontecendo. want to buy a house, but nothing is happening. Você quer comprar uma casa, mas nada acontece. You want to buy a church, a place for a church, nothing is happening. Você quer comprar um lugar para a igreja, mas nada acontece. God spoke to me. Deus falou comigo. Go as a prophet Vá como um and profeta tell to them e diga a eles that 2019 is coming a different era for avivament. que 2019 vai ser um novo tempo para o avivamento. It is going to be a totally different. Vai ser totalmente The diferente. things that we have not achieved, we are going to achieve. As coisas que nós não alcançamos ainda, nós alcançaremos. Start singing a new song. Então comece a cantar uma nova canção para o Start Senhor. singing a new song for the Comece Lord. a cantar uma nova canção One para day o Peter Senhor. and John, they were walking, Um dia Pedro e João estavam caminhando and there was a beggar e tinha um mendigo near the temple. perto do templo. And the Bible E a says, Bíblia diz, the beggar asked, give me some e money. ele pediu, me dê algum And dinheiro. Peter and John said, E eles olharam para ele, silver and gold I have none, eu não tenho nem ouro but nem in the prata, name of mas Jesus, em nome de Jesus, walk. anda. This man got crazy. Esse homem então ficou I irritado. said, walk. Ele falou, What do anda. you mean by walk? O que você quer dizer com I've anda? been like this all of my Eu year. tô assim, eu sou paralítico toda a All minha year I vida. was like this. Toda a minha vida eu sou You paralítico. are very stingy. Você é uma pessoa You don't want to give você money. você não quer me dar I dinheiro. was saying walk. Você quer me falar, He anda? didn't walk. Ele não andou. But Acts chapter 3 verse 7, Mas em Atos 3:7 it diz, says like this. diz dessa forma, And then Peter took him with the right hand. que Pedro então pegou sua mão direita, Took him with the right hand. pegou ele em sua mão And direita pulled him. e puxou ele, Pulled him. puxou And ele made him walk. e fez ele There are andar. some people, some Peter are coming in your life to pull you. Então tem Pedros que estão chegando na sua vida para te puxar também. Sing a new song. Então cante uma nova You know, canção. your Peter is coming to pull you from the O seu Pedro está chegando para te pegar para sua mão and direita take you to the new level of e te life. levar para um novo nível diferente da sua vida, para o seu ministério, um novo nível da sua vida. Because God is saying time to sing a new song. Porque Deus está falando que é tempo de cantar uma nova canção. Number second, E segundo, experience a new season of supernatural move of God. experimente então uma nova estação do poder sobrenatural de Deus. Supernatural move of God. É o mover sobrenatural de Many Deus. times we think only with our natural mind. Muitas vezes nós pensamos apenas com a nossa mente natural. We make plans. Nós fazemos And planos say, God, this will happen. e falamos, Deus, isso vai But acontecer. God can work beyond your plan. Mas Deus pode trabalhar muito além dos seus God planos. can work in any way. Deus pode trabalhar de muitas God formas. can work a supernatural Deus way. pode trabalhar de forma Because our sobrenatural. God is Porque supernatural. nosso Deus é um Deus Our sobrenatural. God, I'm not talking about Eu superstitious. não estou falando sobre superstição. Supernatural is not superstitious. Ser sobrenatural não é ser Our supersticioso. God is supernatural O God. nosso Deus é um Deus And He always sobrenatural. works in a supernatural E way. Ele sempre trabalha de forma sobrenatural. The natural is always against supernatural. O natural é sempre contra o sobrenatural. In Acts chapter 9 verse 31, Em Atos 9:31, the Bible a says Bíblia diz the church multiplied. que a igreja multiplicou. Church Que a multiplied. igreja Now multiplicou. listen to this. Church Agora ouça multiplied. isso, a igreja Why church is multiplicou. not multiplying? Por que a igreja não está Church multiplicando então? multiplied. A igreja multiplicou.
ficou in the comfort of the Holy no Spirit. conforto do Espírito In Santo. the comfort of the Holy No Spirit. conforto do Espírito What Santo. Avivamenta needs the connection and the comfort and the strength of the Holy Spirit. Então o avivamento precisa, é o conforto, é a conexão, é o fortalecimento do Espírito And Santo. things are going to happen. E as coisas vão acontecer. Friends, Adam was created in the presence of God. Adão foi criado na presença de Deus. In the presence of Na God. presença de You Deus. are created in the presence of Você God. foi criado na presença As de long Deus. as you are in the presence of God. E sempre que você permanece na As presença long de as you Deus, operate yourself quando supernaturally. você então vive de maneira sobrenatural, And you are going to have your growth. você vai ter o seu crescimento. You are going to have your growth. Você vai ter o seu You will crescimento. be able to do the things that you have never done. Você vai ser capaz de fazer coisas que nunca fez antes. A pastor is excited for the mission. Então, se o pastor ele tem essa empolgação no coração All por the missões, members of the church will be excited. todos os membros da igreja estarão empolgados Pastor is também. not excited. Agora, se o pastor não está empolgado, Even the top people are not excited. se as pessoas de cima não estão empolgadas, What will happen to missionaries? o que vai acontecer com o missionário They então? will die. Eles vão They morrer. are facing persecution. Eles estão enfrentando They are facing perseguição. trouble. Eles estão enfrentando Many morte. times they are not able to buy a milk for their children. Muitas vezes eles não podem nem comprar leite para suas It is crianças. not enough to pray. Não é suficiente que você ore. But it is to say that this is my part. Mas você tem que falar, ele é parte de mim. This is my part. Ele é parte de mim. I will make it happen. E eu vou fazer isso acontecer. Because this is my part. Porque ele é minha parte. This is my part. Ele é minha parte. Think like a supernatural person. Pensa como uma pessoa sobrenatural agora. Adam was traveling with Lord. Adão ele estava andando com o Senhor. The Bible says A Bíblia diz after some time, que depois de um the tempo servants of Adam and servants of Lord started having problem. que os servos de Abraão e os servos de Ló então eles começaram a They discutir. started having problem. Eles começaram a ter problemas. And now Adam cannot see the promise of God. Então ele não podia ver a promessa de He cannot Deus. see the supernatural hand of God. Eles não podiam ver a mão sobrenatural de Deus. And the Bible says Então a Bíblia when diz Adam got separated from Lot, quando Abraão se separou de Deus, então, perdão, de Ló, Deus começou a abençoar God Abraão. started doing supernatural things for Deus him. começou a fazer coisas sobrenaturais sobre a vida de You know what Abraão. the word Lot means? Você sabe o que a palavra Ló Lot significa? means covering. Ló significa cobertura, Lot means veil. significa When véu. there is a veil, Quando tem um when véu, there is Lot, quando tem you Ló, cannot see the beyond. você não pode ver além You cannot disso. see the promise of the Você não Lord. pode ver a promessa You do cannot see the Senhor. supernatural move of Você não God. pode ver o mover We sobrenatural need de to Deus. remove Lot. Então nós temos que remover essa We have cobertura. to remove the Nós curtain temos que remover a cortina from Avivamento do avivamento to reach to the nation. para chegar até as To reach nações, to the nation. para alcançar as So many nações. people, they have a good heart. Muitas pessoas têm um bom coração, Like Adam, like Abraham. como Abraão But tinha, the Lot is walking before. mas Ló estava na frente dele. And Lot means covering. Então significa que ele estava sendo So we coberto. can't see beyond. Ele não podia ver nada além Can't daquilo. see beyond. Ele não podia ver nada além daquele It's not to véu. experience supernatural. Então se você quer viver o If you sobrenatural, want to expand your destiny, se você quer então expandir o seu destino, this is the time to take away the Lot essa é a hora de você remover o véu and see the supernatural grace e of God. ver a graça sobrenatural de Deus. I want to tell you, my Eu friend, quero dizer algo a vocês, irmãos. prepare ourselves for the expansion. Se prepare então para expandir. Number 3, prepare ourselves for the expansion. Número 3, então se prepare para a expansão. I spoke to you. Eu digo It's para time to vocês, sing a new song. é o tempo de cantar uma nova It is canção. time to experience a new season of the supernatural move of God. É o tempo da gente experimentar uma nova estação do mover sobrenatural de If you Deus. want to reach nations. Deus, você quer alcançar as nações. Number 3, Número 3, prepare yourself for the expansion. se prepara para a expansão. Prepare yourself for the Se expansion. prepara para a expansão. Prepare yourself for the Se expansion. prepara para a expansão. So David, he was continuing in his life. Davi, ele era uma pessoa contínua em Many sua times vida. he fought with the giant. Muitas vezes ele lutou com He gigantes. fought with the big animal. Ele lutou com grandes animais. And that was recorded. E isso então ele foi gravado. But he was not rewarded. Mas ele não foi It is recompensado. recorded. Foi gravado. But it is not Mas rewarded. não recompensado. Nobody clapped for him. Ninguém aplaudiu ele. Nobody said, well done, David. Ninguém falou, que bom que você fez, But Davi. it was his talent to fight with the giant. Mas foi o seu talento de lutar contra gigantes. And he continued to fight with the E giant. ele continuou lutando com He gigantes. practiced fighting with the giant. Ele praticou lutar contra But gigantes. one day his talent opened a door for him. Mas um dia o talento dele abriu uma porta diante dele. Now he has to fight with Goliath. Agora ele tem que lutar contra o Golias. Your talent will open a door for you, my friend. Então o seu talento vai abrir uma porta para você, irmão. But you have to practice. Mas você tem que praticar Nobody ele. clap for you. Ninguém vai te It's aplaudir. okay. Tá ok. No problem. Não tem But problema. one day this talent opened a door for David. Porque um dia esse talento abriu uma porta para Davi. And David said, E Davi disse, well, I killed bear. eu já matei um urso. Who is this uncircumcised? Quem é esse incircunciso então? I
talento vai abrir uma grande porta diante de você, irmão. Continue to do the work. Continue a fazer o trabalho. Continue to do the work. Continue a fazer o trabalho. Maybe you cannot see things are moving. Talvez você não possa ver as coisas se Maybe movendo. nobody is clapping for you. Talvez ninguém está te aplaudindo. Nobody is encouraging for you. Ninguém está te encorajando. Continue to do that. Mas continua Because this fazendo. is going to open a big door for you. Porque isso vai abrir uma grande porta diante de This você. is the time to experience supernatural. Esse é o tempo de experimentar o sobrenatural. And when David saw the giant, Então quando Davi viu o gigante, he took one stone, ele pegou uma pedra and he killed the giant. e matou o gigante. Do you think anybody can kill the giant with a one stone? Você acha que qualquer um pode matar um gigante com uma pedrada David só? must have practiced 10,000 times before. Davi deve ter praticado isso umas 20.000 vezes antes. Oh, so many times he practiced. Muitas vezes ele So praticou. many times he Ele practiced. praticou. Nobody clapped for him. Ninguém aplaudiu ele. Nobody clapped for him. Ninguém aplaudiu ele. But this talent opened a door for Mas him. esse talento abriu uma porta para ele. He shot at the right goal. Então quando ele atirou, And who could experience the supernatural? ele pôde então experimentar a graça sobrenatural de Deus. This is time to build the spiritual base in our Então life. esse é o tempo de construir as bases espirituais de nossas vidas. Spiritual base. As bases Our God espirituais. is a spirit. O nosso Deus é um Deus que é espírito. Our God is spirit. Nosso Deus é espírito. In Galatians chapter 5, Em Galatas 5, it says that spirit works against flesh. fala que o espírito luta contra a carne Flesh works against spirit. e a carne contra o espírito. God is spirit. Deus é espírito. God will not talk to my skin. Deus não vai falar com a minha pele. He will not talk to my nose. Ele não vai falar com o meu He nariz. will talk to my Ele spirit. vai falar com o meu He espírito. will talk to your Ele vai spirit. falar com o seu Because espírito. God is spirit. Porque Deus é And espírito. He is interested in the spiritual foundation. E ele então ele está arraigado nos fundamentos espirituais. What spiritual foundation you are carrying today? Qual é o fundamento espiritual que você What carrega is hoje? spiritual foundation your members are carrying today? Qual que é o fundamento espiritual que os seus membros carregam? Because spirit wants to connect to the spirit. Porque o espírito quer se conectar com o espírito. Because that's why Bible says É isso que a Bíblia the diz. Holy Spirit that testifies with my spirit that I am the child of Que o God. Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. If you want to prepare for the expansion, Então se você quiser se preparar para a we expansão, are serving the God who is the God of all the nations. nós servimos o Deus que é Deus sobre todas as He nações. is the God of all the earth. Ele é o Deus de toda a terra. We have to prepare Então ourselves. nós temos que nos preparar para isso. Make us a spiritual foundation. Construir as nossas To bases experience the espirituais supernatural move of God in our para life. poder experimentar o mover There was sobrenatural a de man Deus. called Lazarus in the Bible. Tem um homem chamado Lázaro na Bíblia. And the Bible, when Lazarus was sick, E a Bíblia diz que Lázaro estava doente. that they sent the message to Jesus. Então eles mandaram uma mensagem para And Jesus. Jesus stays 2 more E days. Jesus ficou lá por mais 2 Now dias. listen this carefully, my friend. Ouça isso cuidadosamente, irmão. When Jesus came, Quando Jesus retornou, Sister Mary ran to Jesus. a irmã, a Maria, foi até Jesus então. And she said like E this. ela disse assim, Now listen to this. ouça She isso. said like this. Ela falou assim, Lord, Senhor, if you are se here, você estivesse my aqui, brother will not die. meu irmão não morreria. If my brother will not Meu irmão não die. morreria. After some time, Depois de um tempo, Martha went to Jesus. Marta foi até Jesus. And she E said, ela disse, Lord, Senhor, if you are here, se você estivesse my aqui, brother will not die. meu irmão não morreria. My brother is not going to die. Meu irmão não They are morreria. not saying this. Eles não estão falando isso. Our brother died with a sickness. O nosso irmão morreu por causa da doença. They are saying, Eles estão falando because you are absent. porque você não estava aqui. That's why my brother Por isso que meu irmão morreu. Sickness did not kill Lazarus. Não foi a doença que matou Lázaro. Absence of Jesus killed Lazarus. Foi a distância de Jesus que matou Lázaro. If Jesus is absent from your life, Se Jesus então está longe da sua vida, distante da sua from your vida, ministry, do seu ministério, from the things that you are doing, das coisas que você está and you are fazendo, not able to experience the spiritual connection in everything you do, e você não pode experimentar então a conexão espiritual com tudo que você faz, things are going to die. as coisas começam a morrer. Absence of Jesus killed Lazarus. Então a distância de Jesus matou Lázaro. Bring him near, my friend. Traga Jesus para perto. Make a spiritual foundation. Construa suas bases espirituais. And the last thing I want to tell you, my E a friend, última coisa que eu quero falar para vocês, last thing I want to tell you, a última coisa, when Jesus came, quando Jesus veio, where is Lazarus? cadê Lázaro? He says, okay, they are in the tomb. Falou assim, ele está aí naquela tumba. And this Jesus told to the sisters, Jesus disse às irmãs, remove the stone. remova a pedra. I thought Jesus is a savior. Eu pensei que Jesus fosse um salvador. He can move the mountain. Ele pode remover as He can do montanhas. anything and everything. Ele pode fazer qualquer But coisa he e is tudo. telling to the sisters, Mas está falando às irmãs, you remove the stone. você remova a pedra. You remove the stone. Remova a pedra. You remove the stone. Remova a pedra. It is time for us to remove the stone. Então é o tempo para que nós venhamos remover a pedra. Experience our miracle. Para poder experimentar o milagre. To Então. see the nations being saved. Para ver as nações sendo salvas. We want nations to be saved. Você quer que as nações sejam salvas? It's wonderful. É maravilhoso. It's wonderful. É maravilhoso. We can be saved only
Nós apenas podemos ser We can salvos. save the nations Nós also. apenas podemos salvar as nações. When we start experiencing the supernatural Quando grace nós começarmos a experimentar a graça sobrenatural de as a Deus. man of God, Como homem de Deus. as a prophet of Como God. profeta de Deus. I say to you, Eu digo a vocês. let every word be rooted, Deixe que todas essas palavras criem raízes. especially on the leadership, Principalmente na liderança. especially on the top level. Principalmente no nível Let superior. me experience the supernatural hand Que of nós God, possamos experimentar a mão sobrenatural de Deus. so that we can reach many nations. Para que nós possamos alcançar muitas nações para Jesus. Thank you so much. Muito obrigado. God bless you. Deus te abençoe. Shalom, shalom.